Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, e hoje eu vim falar com você, vestibulando e vestibulanda da UniOeste. Hoje o assunto é um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar de física para o vestibular 2018. Tremeu aí? Tem pessoa que quando ouve a palavra física já dá um tremelique, já fala: meu Deus, eu odeio física. Pois bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai falar quais são as principais dificuldades de aprender física, por que ninguém gosta de física, e também vamos fazer alguns exercícios sobre o assunto. Então fica ligado, se você souber de alguém que precisa assistir esse vídeo, já marque ele aí ou envie esse vídeo para ele, que vai ser muito importante para ele se sair bem no vestibular 2018, beleza? Então vamos começar. Primeira questão: por que as pessoas odeiam física? Esse é um tema bastante delicado. Bom, primeiro vamos conceituar, mesmo que brevemente, sucintamente, o que é física. Física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. E para a gente estudar esses fenômenos, a gente usa uma linguagem. Essa linguagem é a matemática. Já vou adiantar uma coisa para vocês. Nós não podemos estudar física como nós estudamos história, como nós estudamos geografia, como nós estudamos redação. Para você estudar física, você tem que ter uma dinâmica totalmente diferente, tá? A física em si é uma matéria que não permite parcialidade, não tem meio certo, meio errado. A física é uma coisa bastante contundente, tem que estar certo, ok? Então vamos lá. Por que as pessoas odeiam física? Bom, um desses fatores é a complexidade relativa da linguagem. A matemática em si não foi inventada em português, não foram os brasileiros, os portugueses que inventaram a matemática. A linguagem da matemática é uma linguagem bem antiga e nunca foi devidamente traduzida para o português. Então por isso que nós brasileiros temos tanta dificuldade para entender esse assunto. Quer ver um exemplo bem fácil? O que é raiz quadrada para você? Raiz quadrada, poxa, vamos pensar. Sabe o que é raiz quadrada para mim? Raiz quadrada para mim é isso daqui, ó. Uma planta que tem uma raiz quadrada. Não tem nada a ver com a matemática, não é mesmo? Mas, na verdade, raiz, a entomologia da palavra nos sugere radiz, que quer dizer lado. Ou seja, o lado do quadrado que possui área 4 é 2. Não é muito simples? De fato, não tem nada a ver com planta com raiz quadrada. Você percebe essas nuances, essa complexidade da linguagem? Outro fator: crenças limitantes. Eu aposto que você já deve ter ouvido alguém falar, ou você mesmo já deve ter dito: eu não consigo aprender física. Física não é para mim. Física é para 2, 3. Isso não entra na minha cabeça, eu não consigo. Isso é uma crença que está na sua cabeça e você não pode aderir a essa crença. Você não pode deixar que esse sentimento tome conta de você. Então esse é um fator que limita muito o aprendizado das pessoas quando se refere à física. Outra coisa: motivação e organização. Aí a gente entra em tópicos bastante delicados e pessoais a cada pessoa. Cada pessoa tem uma motivação e tem um método de se organizar para estudar diferente, né? E daí a gente gera algumas perguntas, como por exemplo: como estudar física? Como se motivar a estudar física? Como estudar com qualidade? Esse é um desafio muito grande para todo estudante, não só na área de física, mas em matemática, em português, em redação, em química, em tudo. Como estudar com qualidade? Outra pergunta muito interessante: como atingir alta performance no estudo de física? Bom, eu separei alguns tópicos bastante interessantes. E o primeiro deles é: entenda como o seu cérebro funciona. Muito importante. O cérebro é a máquina mais poderosa do mundo. Você já disponibilizou tempo e dinheiro para entender a sua máquina? O seu cérebro é a sua máquina, a máquina mais poderosa do mundo. Originalmente, o nosso cérebro ele foi feito para fazer a gente economizar energia. Então por isso que às vezes é tão difícil fazer uma tarefa ou outra. O nosso cérebro ele só não poupa energia para duas coisas. E essas coisas são sexo e comida. Não é verdade? Você não concorda comigo? Sexo e comida, nosso cérebro não costuma poupar energia. Para as demais coisas, o nosso cérebro costuma dar uma espreguiçada, um pouco de preguiça para fazer as coisas. Então entenda como o seu cérebro funciona. Isso é muito importante. 2. Destrua suas crenças limitantes, tá? Tira isso da sua cabeça. Não é impossível aprender física, tem muitas pessoas que aprendem. Se alguém conseguiu aprender, então você também consegue aprender. Claro que você consegue. 3. Encontre a sua motivação. Eu digo sua motivação, eu grifei aqui no texto, porque
a motivação é pessoal e relativa a cada pessoa. Eu posso me motivar com alguma coisa, você pode se motivar com outra coisa. E a motivação pode ser tanto boa quanto ruim. Você pode se motivar a ter um emprego bom, a ganhar bastante dinheiro, a deixar os seus pais felizes. Quer ver como a motivação é muito importante? Imagine que o seu aprendizado em física esteja atrelado à sobrevivência de um parente seu. Ou seja, se você não aprender física, sua mãe vai morrer, o seu pai vai morrer, um parente que você ama vai morrer. Pô, cara, é uma motivação, você não vai se esforçar para aprender física? É uma motivação ruim, mas é uma forte motivação. Então, motivação muito importante. Termo-chave dessa questão. 3. Tenha organização nos estudos. Organização, pessoal. Monte um cronograma, organize as suas questões, os temas. Comece com temas um pouco mais simples e depois evolua para temas complexos. Faça muitos exercícios. A chave para você aprender física é exercícios. Muitos mesmo. 4. Crie o hábito de estudar. Os hábitos são muito bons na vida da gente. Os hábitos fazem a gente poupar energia. Todo dia é legal que você estude um pouquinho. Na primeira semana vai ser difícil? Vai. Na segunda, um pouquinho menos difícil. Na terceira, um pouquinho menos difícil ainda. E ao passar do tempo, você vai ver que isso se torna hábito e natural para você. Você não vai conseguir passar um dia sem estudar. 5. Seja persistente, resiliente. Ou seja, não desista de primeira. Não abandone seus estudos porque você não está conseguindo entender alguma coisa ou porque você travou em um exercício. Procure ajuda. Não dá vergonha nenhuma procurar ajuda. Ok? Falar um pouco agora sobre o vestibular da UniOeste. As questões de física são 7 e caem diversos temas. Cinemática, dinâmica, óptica, ondas, movimento harmônico simples, pêndulo, muita coisa cai no vestibular da UniOeste. E essas questões exigem de você duas coisas. Muita interpretação e conhecimento teórico, muita mesmo, e uma habilidade matemática intermediária. Porque o foco é saber se você entende física. A matemática em si vai ser cobrada no conteúdo de matemática. No entanto, como matemática é a linguagem que nós utilizamos para compreender a física, é exigido um nível de matemática intermediária. Ou seja, você tem que saber as principais funções matemáticas, os principais métodos, somar, dividir, multiplicar, o que é um logaritmo, uma exponencial. Isso que você precisa saber para se dar bem no vestibular de física. Ok? O vestibular da UniOeste é diferente da física. Vamos fazer algumas questões? Bora lá? Então vamos para o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: na figura deste problema, uma caixa de massa igual a 3 kg é abandonada sobre uma superfície lisa, curva a 5 metros do chão. Na parte plana, de comprimento igual a 5 metros, existe atrito. Qual deve ser o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície plana para que o bloco atinja a altura máxima de 4 metros na parte curva direita quando liberado a partir do repouso? Então vamos lá, pessoal. Essa questão diz o seguinte: eu tenho um bloquinho, esse bloco é liberado a uma altura de 5 metros, ele desliza sobre essa superfície curva. Nesse segmento de 5 metros existe atrito. E o problema está me pedindo o seguinte: qual é o valor do atrito dinâmico? Lembrando, existem dois tipos de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático se refere a um objeto quando está parado na superfície. O dinâmico, quando ele já está em movimento. Lembrando que nesse trecho ele já está em movimento. Então vamos lá, quais são as demais informações? A massa do bloco, que é 3 kg, e o exercício ainda me disse que no final, na outra extremidade dessa geometria, a altura que o bloco subiu foi exatamente 4 metros. E está pedindo para a gente calcular justamente esse coeficiente de atrito dinâmico, ok? Porque nesse percurso, nesse trajeto, o bloco já está em movimento. Então por isso que falou lá atrito dinâmico. Então vamos lá. Primeira coisa, como resolver esse exercício? Bom, esse exercício a gente resolve com um simples balanço energético. Vamos verificar uma coisa. Eu tenho a altura
dois lados. Tenho altura dos dois lados. E nesse trecho eu tenho atrito. Poxa, se eu tenho atrito, então eu tenho uma força de atrito. Como eu calculo força de atrito mesmo? Força de atrito é justamente o produto do coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal, ok? Como essa superfície é perfeitamente horizontal, nós podemos considerar que a normal é igual ao peso. Lembrando que normal e peso são forças, tá bom? Você possivelmente já deve ter chegado na farmácia lá e pedido: ah, eu quero me pesar. Na verdade, você não vai se pesar, você vai medir a sua massa. Mas também não precisa chegar lá no farmacêutico e falar: ó, me medir a minha massa aqui, né? Ele vai dar risada na tua cara. Você tem que saber no vestibular que normal e peso são forças, ok? Força de atrito, produto do coeficiente de atrito vezes a normal. Ok, nesse trecho eu sei que eu tenho força de atrito, beleza? Para que lado que aponta a força de atrito? Muito fácil de gravar. A força de atrito, ela é sempre contra ao movimento. Veja bem, o bloco não está se deslocando nessa direção? Exatamente, está se deslocando nessa direção. Se a força de atrito é do contra, ela tem que apontar para outra direção. A força de atrito é um vetor que aponta a direção contrária do movimento. É igual aquela tia chata, que é sempre do contra. Inclusive, eu tenho uma tia lá que eu chamo ela de força de atrito, porque ela é sempre do contra. Então, você fala do contra, então ela é a tia força de atrito. Ok? No outro lado, eu tenho uma altura também. Qual é o tipo de energia que relaciona a altura? É a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. E a fórmula da energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E tem um macete bem interessante relacionado a essa fórmula, que é a briga de homem e mulher. Mulher ganha de homem, sempre, não é sempre assim, mulher ganha de homem. Qualquer relação mulher ganha de homem na discussão. Então é bem fácil de gravar, ok? Quando eu fizer um balanço energético, lembrando, eu estou buscando um balanço de energia. Aqui eu estou calculando força e aqui energia, ok? A energia relacionada a esta força é justamente o trabalho. Trabalho referente à força de atrito. Como eu calculo o trabalho? Trabalho, você pode chamar de T de trabalho, ou de W de work, a letra que você preferir, pode ser o tal também. Trabalho é força vezes distância. Lembrando, trabalho é foda. Força vezes distância, ok? Trabalho, sim, é energia. Unidade de energia, lembrando, joule. Unidade de energia, lembrando, joule. Todas as minhas grandezas nessas equações precisam estar com a unidade do sistema internacional. Vamos verificar uma coisa. Qual é a energia potencial gravitacional desse bloco a uma altura de 5 metros? Poxa, vamos calcular. Energia potencial gravitacional do bloco a 5 metros. É a massa do bloco, 13 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é G, eu vou deixar implicitamente G, ok? Vezes a altura. Quem que é a altura? 5 metros. 13 vezes G vezes 5 dá 15 vezes G. 13 vezes 5, 15, que multiplica G. O G está implícito ali. Vamos calcular agora a energia referente ao trabalho da força de atrito, que é o próprio valor da força vezes a distância. Que distância? Distância de 5 metros, beleza? Então, o trabalho referente à força de atrito. Quem que é a força de atrito? Força de atrito está aqui, ó, μ vezes a normal. Lembrando, normal é igual ao peso, peso massa vezes gravidade, ok? Vamos lá. Força, μ dinâmico, vezes a normal. Quem que é a normal? Massa vezes a gravidade,
Quem quer a massa? Massa é 3. Quem quer a gravidade? Vou deixar implicitamente também. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Tudo isso ainda multiplicado pela distância. Quem quer a distância? 5 metros. A distância em que há atrito. Vezes 5. Vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15. Que multiplica o coeficiente μ dinâmico, que multiplica a gravidade. Perfeito? Por fim, vamos calcular a energia do bloco quando ele está na outra extremidade a 4 metros. Energia potencial gravitacional quando a altura é 4 metros. Isto é, produto da massa. Quem que é a massa? Massa do bloco, 3 kg. Vezes a aceleração, vou deixar implícita, vezes a altura. Quem que é a altura? 4 metros. Então, 4. 3 vezes 4, 12, que multiplica G implicitamente. Agora, vamos analisar o que está acontecendo nessa trajetória. O bloco partiu aqui de cima com uma energia tal, energia inicial. Ele vem escorregando aqui sem atrito, isto é, não está perdendo energia para nada. Quando chega nesse trecho, parte dessa energia foi transformada em trabalho através da força de atrito. Então eu tenho que descontar essa energia inicial, a energia referente ao trabalho. Ou seja, o que eu vou montar é energia potencial gravitacional quando a altura é igual a 5, que é a energia potencial gravitacional inicial, menos a energia atribuída ao trabalho da força de atrito, trabalho da força de atrito. E isso tudo tem que ser igual ao que sobrou, que é a energia potencial gravitacional quando a altura é 4 metros. Energia potencial gravitacional quando a altura é 4 metros. Perfeito? A gente já calculou quanto que dá cada um desses termos. Ok? Quanto que é a energia potencial gravitacional quando a altura é 5? Poxa, está aqui em cima, ó. É 15 que multiplica a gravidade. 15 que multiplica a gravidade. Quanto que é o trabalho relacionado à força de atrito? Está aqui, 15 que multiplica o coeficiente de atrito, que multiplica a gravidade. Menos 15 vezes I vezes G. Isso tudo tem que ser igual a energia potencial gravitacional quando a altura é 4. Ou seja, 12 que multiplica G. Ah, professor, mas por que você já não calculou o valor como G aqui? Sabe que o G é 10 ou 9,81? Porque não precisa, simplesmente por isso. O que eu vou fazer agora? Colocar esse G que está multiplicando tanto o 15 quanto o 15 que multiplica o μ dinâmico, colocar em evidência, ou seja, G 15 menos 15 dinâmico igual a 12G. Eu não tenho G multiplicando dos dois lados da equação? Não posso dividir todo mundo por G? Posso, se eu dividir esse termo da esquerda por G, G dividido por G dá 1, então cancela. G dividido por G do outro lado também dá 1, então cancela. Vai sobrar o quê? Sobra aqui 15 menos 15 que multiplica o μ dinâmico tem que ser igual a 12. Perfeito? Agora eu vou pegar esse 15 que está aqui e passar para o outro lado negativo. Na verdade, a gente está subtraindo 15 dos dois lados, mas não tem importância, como você chama. Então, menos 15 μ dinâmico igual a 12 menos 15. Perfeito? 12 menos 15 dá quanto? Exato, menos 3. Então, nós obtemos que menos 15 μ dinâmico é igual a menos 3. Tenho menos desse lado e menos do outro lado. Eu posso multiplicar dos dois lados por menos 1, ok? E cortar esse menos. Menos. Passando aqui para o ladinho, eu vou ficar com 15 que multiplica o μ dinâmico igual a 3, ok? Agora eu vou pegar esse 15 que está aqui, multiplicando e passar para o outro lado, dividindo. Ou dividir por 15 dos dois lados. Para isolar o μ dinâmico,
de forma que o coeficiente de atrito dinâmico seja 3 sobre 15. Quanto que é 3 sobre 15? Dá para simplificar? Dá. Simplifico dividindo aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 1 quinto. Quanto que é 1 quinto em decimal? 1 quinto é 0,2. Se você não sabe de cor, calcula lá, faz uma chavezinha. 1 dividido por 5. Dá para dividir 1 por 5? Não dá. Então, tem um 0 aqui, um 0 e a vírgula. 10 dividido por 5 dá 2. 2. Fechou a divisão. 0,2. Perfeito? Essa é a nossa resposta. Lembrando que o coeficiente de atrito não tem unidade. Perfeito? E a equivalência das nossas alternativas seria a letra D, 0,2. Vamos para o próximo exercício, que é um exercício de termodinâmica, de termologia, melhor dizendo, que diz o seguinte: em um recipiente de capacidade térmica desprezível, são colocados dois líquidos de calores específicos, C1 e C2. As temperaturas iniciais T1 e T2, respectivamente, após algum tempo, os líquidos que possuem massas iguais atingem o equilíbrio térmico. Considerando a situação descrita, pode-se expressar a temperatura final TF da mistura por meio da equação. E daí tem várias equações ali para a gente expressar isoladamente quanto que é TF, ok? O exercício nos diz o seguinte, que são misturados dois líquidos diferentes, ok? Dois líquidos diferentes, e em um recipiente que não transfere calor, que não interfere no fenômeno, e diz o seguinte ainda, a massa desses dois líquidos é igual. Então eu tenho que a massa do líquido 1 é igual à massa do líquido 2. Como que faz para calcular o calor? Qual que é a fórmula do calor? Bom, se estamos tratando de substâncias que não mudam de estado físico, quanto à sua matéria, muda de sólido para líquido, de líquido para gasoso, a fórmula é essa daqui, ó, que é o Q macete. Calor é o produto da massa vezes o coeficiente vezes ΔT. Lembrando que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Isso daqui é ΔT, a gente só expandiu. Sempre quando tiver delta é final menos inicial, beleza? O que vai acontecer lá dentro daquele recipiente? Bom, um líquido vai doar calor para o outro. Um vai ganhar calor e o outro vai perder calor, até atingirem equilíbrio térmico, ou seja, eles ficarem na mesma temperatura. Isso significa dizer que a temperatura final é igual para os dois. Perfeito? E é justamente o que a gente está buscando. Lembrando, temperatura final é igual para os dois e a massa do líquido 1 é igual à massa do líquido 2. Então eu não preciso chamar de N1 e N2, eu posso chamar tudo de N, por exemplo. Tá? Então a gente já sabe que um vai doar calor, o outro vai receber calor. Então nós podemos dizer o seguinte, que o calor dos dois líquidos somados tem que ser igual a zero. Mas por quê? Porque um vai receber e o outro vai doar calor. Perfeito? Um vai receber energia térmica, o outro vai doar energia térmica. Então por isso que essa equação é válida. Calor do líquido 1 mais calor do líquido 2 é igual a zero. Então vamos montar essa equação, já que nós sabemos de maneira explícita quanto que é Q1 e Q2. Então vamos lá. Q1, quem que é Q1? Q1 é M1, que é igual a M2, então vou chamar só de M, perfeito? M que multiplica C1, que multiplica temperatura final menos T1. Temperatura final menos T1. Isso tudo mais Q2. Quem que é Q2? Q2 é a massa 2, mas massa 2 é igual a massa 1, eu estou chamando tudo de M. M que multiplica C2, que multiplica temperatura final menos temperatura 2. E tudo isso tem que ser igual a zero. Lembrando, o que a gente está buscando mesmo? A temperatura final, que é igual à temperatura de equilíbrio, perfeito? Então vamos tentar isolar a temperatura final nessa expressão, ok? A massa
podemos colocar em evidência, já que as massas são iguais, podemos colocar em evidência, de forma que seja E multiplica tudo isso daqui, C1 TF menos T1 mais C2 que multiplica TF menos T2. Coloquei em evidência. Agora, deixa eu colocar um parênteses grandão aqui. Agora eu posso pegar esse M que está aqui, passar para o outro lado, dividindo. Zero dividido por alguma coisa é zero. Então o que vai sobrar são essas duas partes aqui. Certo? Então vamos repeti-las aqui embaixo. C1 que multiplica TF menos T1 mais C2 que multiplica TF menos T2. Isso tudo igual a zero. Perfeito? Vamos aplicar a distributiva, isto é, multiplicar C1 pelo primeiro termo e C2 pelo primeiro termo. Pelo primeiro e segundo termo, melhor dizendo. C1 vezes TF, C1 TF, menos C1 menos T1, C1 T1, mais C2 vezes TF, C2 TF. C2 vezes menos T2, menos C2 T2. Isso tudo igual a zero. Lembrando, eu estou procurando TF. Então eu vou agrupar os termos que possuem TF, isto é, C1 TF mais C2 TF menos C1 T1, agrupando os termos que não tem TF, menos C2 T2. Isso tudo igual a zero. Perfeito? Esses termos que não possuem TF, eu vou mandar para o outro lado da equação, de maneira a ficar com C1 TF mais C2 TF. Está negativo aqui, passa para o outro lado, positivo, mais C1 T1 mais C2 T2. Perfeito? Ok. CF está multiplicando tanto C1 quanto C2 desse lado da equação, então eu posso colocar em evidência. Isto é, TF está multiplicando tanto C1 quanto C2. Coloquei em evidência. Se você aplicar a distributiva aqui de novo, você vai ver que a gente volta nesse termo de cima. Isso tudo igual a C1 T1 mais C2 T2. Não se perde nos números e nos coeficientes aí, subíndices. Ok, o que eu estou procurando é isolar TF. Então vou pegar esse termo aqui que está multiplicando TF, isso daqui está multiplicando TF. Vou passar aqui para baixo dividindo, de modo a isolar TF. TF, que é a temperatura final, que é justamente o que a gente está procurando, a expressão da temperatura final, é a razão entre C1 T1 mais C2 T2 sobre esse termo aqui que estava acompanhando TF. C1 mais C2. Perfeito? Esta é a expressão que a gente estava buscando. A expressão para a temperatura final, que corresponde à alternativa C. Corresponde à alternativa C da nossa questão aí. Beleza?